Olá, meus amados irmãos, bem-vindos a esse vídeo, que é um vídeo de instruções relativas ao nosso Ministério de Visitação. Nesse vídeo eu vou abordar um pouco a apostila que eu enviei para vocês. Eu aí daria um bom conselho a que vocês fizessem uma leitura completa da apostila, principalmente a que buscassem os textos bíblicos citados nela e fizessem as leituras. E se depois de lerem a apostila e acompanharem esse vídeo aqui explicativo e ainda tivermos dúvidas, nós podemos marcar uma reunião para a gente dirimir aí qualquer tipo de dúvida que porventura ainda tenha, tá bom? Nós esperamos que realmente esse ministério de visitação, enfim, ele desperte, a que ele seja profícuo, a que ele evolua e a que nós possamos ver, de fato, os nossos visitantes que chegam à igreja recebendo aí uma visita, se essa, é claro, for a vontade deles, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês os slides e através desses slides aqui nós acompanharemos então o conteúdo da nossa apostila. Então, o que eu gostaria de tratar em primeiro lugar sobre o Ministério de Visitação? Na introdução da nossa apostila, tem aí uma pergunta, é uma pergunta reflexiva, né? Por que será que muitos que fazem uma visita, ou mesmo aqueles que fazem uma decisão na nossa igreja, eles acabam não permanecendo? Nós temos inúmeros cartões de visitantes que foram aí preenchidos, e nós temos muitas pessoas que têm passado pela igreja, e se você puxar aí na sua memória, você vai se lembrar de muitos visitantes que nós recebemos nos últimos tempos. E aí nós temos uma rotina, que mais tarde veremos como que nós esperamos que essa rotina seja obedecida. Mas talvez esses que visitaram a igreja acabam não permanecendo, quem sabe por falta de atenção, não é mesmo? Não demos a devida atenção. Talvez eles entraram na igreja, preencheram lá a fichinha, receberam um aperto de mão na hora do cântico que a gente entoa, para que possamos aí reconhecer os nossos visitantes e cumprimentá-los, mas talvez depois desse fato de terem vindo para a igreja, dessa visita, não tenham recebido a devida atenção. Talvez seja por conta também de não haver de fato, né, na igreja, um plano efetivo de integração. Isso é o que nós queremos que aconteça a partir de agora. E vocês são bem-vindos a esse grupo de visitação, que é bem mesclado. Nós temos aqui homens, mulheres e jovens, e nós esperamos que, de fato, vocês se empenhem nesse ministério de visitação. Quero estar com vocês, inclusive, tá bom? Estarei à disposição. Quando vocês sentirem, pelo contato que fizerem com as pessoas, de que se faz necessária a presença do pastor, estarei aqui à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais dentro do conteúdo da apostila que vocês têm em suas mãos. O texto de Atos 2, 41 e 47 é muito conhecido. E nós pregamos ele, inclusive, no domingo passado, não é mesmo? Quando a gente vê os efeitos daquele grande evento, da descida do Espírito Santo, os esclarecimentos que foram feitos por Pedro e os efeitos que vieram automaticamente, após, é claro, o recebimento do Espírito Santo, efeitos que vieram sobre a igreja. Então a gente vê a perseverança na oração, perseverança na doutrina, o compartilhar do pão, a gente vê eles indo de casa em casa. Então houve alguns reflexos imediatos dessa prática de vida cristã sendo percebida na vida de cada um dos crentes ali da Igreja do Novo Testamento. Mas o mais importante é que o resultado final de tudo isso, no versículo 47, é que, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é o desejo que nós queremos para a nossa igreja, para a nossa IBEG. Né? E acrescentar, na realidade, deve ser o nosso objetivo final. Não nos preocupando somente com números, é claro, mas com pessoas de fato sendo instruídas e pessoas conscientes da sua nova vida em Cristo que eles abraçaram. Então, que bom, né? Se nós vermos aí a cada dia o Senhor acrescentando aqueles que irão se salvar. E aí, então, continuando aqui nos nossos slides, na página de número 4, nós observamos algumas considerações sobre o ministério de visitação. A
Primeira consideração é a seguinte: o ministério de visitação é de suma importância para fortalecer a igreja e alcançar pessoas para Cristo. Beba água, mas beba muita água, né? Água importantíssima, e nesse calor, misericórdia. Então, é importantíssimo o ministério de visitação para o quê? Para fortalecer a igreja e alcançar pessoas para Cristo. Nós vamos observar que Deus mesmo era afeito à visitação. A Bíblia nos diz que lá no Jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, o Senhor aparecia para visitar Adão e Eva. Portanto, é algo que nasce no coração de Deus. E nós vamos ver também que Jesus também gostava de visitar. Nós vemos Jesus passando por uma casa em Cafarnaum, Jesus passando na casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus passando pela casa de Zaqueu. Zaqueu, desce daí, né? Hoje me convém pousar na sua casa. Então Jesus gostava muito também de visitar. E os apóstolos foram enviados também a visitar. Inicialmente de 2 em 2, lembram-se? E os apóstolos então receberam de Jesus essa responsabilidade. Tanto que a Bíblia também, ela nos ensina a sermos hospitaleiros, a recebermos bem as pessoas que nos visitam, mas sermos também bons visitadores. E nós vamos ver então como resultado a igreja visitava. É isso que acontece, nós vamos ver aí no livro de Atos, ainda percorreremos na nossa série de mensagens, mas vamos perceber aí que Paulo visitava, foi na casa de Lídia, nós vamos ver aí várias narrativas e vários eventos de pessoas recebendo visita dos apóstolos. Então, primeiramente, essas são algumas considerações importantes a fazermos. Então, já que o Senhor, ele deseja que nós visitemos, então é necessário que nós tenhamos aqui a percepção de como fazer essa visita, né? Por isso que aí na página de número 5 nós temos os conselhos para que a gente possa se tornar um visitador eficiente. Ou seja, como ser um bom visitador. Então, alguns conselhos que vocês precisam considerar é o seguinte, né? Seja sempre positivo, tenha uma atitude positiva. Se a gente quiser, de fato, que a nossa visita surta efeito, ao visitar essa pessoa, precisamos ir cheios de positividade, não de negatividade. Aqui diz na apostila que visitar alguém com um olhar desinteressado ou cabisbaixo pode atrapalhar o plano de visitação. Não chegue absurdo, assim, não chegue voando, não chegue triste, cabisbaixo, mas vá com espírito e atitudes positivas nessa visitação. Use o tato. O que seria esse tato? É a habilidade peculiar para dizer a coisa certa no momento exato. Então, a gente precisa, é claro, saber manejar vários assuntos, mas termos esse tato de permitirmos muitas vezes, né, que as pessoas possam dizer, se abrir, e a gente não se antecipar muitas vezes algumas situações que possam aí gerar constrangimento para as pessoas, tá bom? Então, use o tato. Talvez alguns temas sejam melindrosos, e se você estiver em espírito de oração e percebendo, você vai ver, olha, eu acho que determinados assuntos devem ser evitados. Tenha esse tato, mas seja corajoso. Ou seja, não vá com timidez, não vá com medo. Talvez a primeira visita vai ser marcada e você vai apavorado. Como é que vai ser? Como é que eu vou me sair? Timidez e medo são dois dos maiores inimigos para uma pessoa que se prontifica a querer ser um eficiente visitador. Seja perseverante. Talvez a sua primeira visita não vai ser do jeito que você tinha imaginado, vai ter alguma falha, quem sabe você teve uma precipitação, quem sabe seu companheiro que foi junto com você na visitação deu uma bola fora, mas nós precisamos ser perseverantes. Se não deu certo na primeira, nós não vamos desistir, não vamos entregar os pontos, mas vamos ser perseverantes. Acima de tudo, também seja empático. Demonstre empatia para com a pessoa, que é aquele sentimento
recíproco entre duas pessoas. Seja capaz, né, de entrar nos sentimentos do outro, de sentir muitas vezes o que o outro está sentindo, seja também simpático e não somente empático, e esteja atento ao que a pessoa está dizendo. Então, se você foi fazer a visita e a pessoa está abrindo seu coração, está falando, não atropele, mas seja empático. E se de repente você até está ouvindo a história que a pessoa que está sendo visitada está contando, e você talvez tenha a percepção, mas que problema é isso? Isso para mim não é problema, isso é tão fácil de resolver. Seja empático, saiba que nem todo mundo reage como você reage. Então nós precisamos saber que cada um de nós temos reações diferentes. Agora, acima de tudo, precisamos saber guardar segredos. Muitas vezes a nossa visita vai entrar por algum caminho em que a pessoa vai abrir o seu coração, vai lhe contar algo e vai lhe confidenciar algo. E é claro que o desejo do coração do visitado é que você não passe isso para frente. Então saiba guardar segredos. Em Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. Então vamos lá, você vai para a visita, seja positivo, use o tato, esteja muito sintonizado com Deus, com o Espírito Santo, para saber quando falar, quando parar, quando mudar de assunto. Seja corajoso, tá bom? Não vá com timidez e com medo, persevere, ainda que não se saia bem na primeira visita, você vai para a segunda, para a terceira. Seja insistente e perseverante. Seja empático com a pessoa que está sendo visitada, mas acima de tudo guarde segredos. Vamos agora para o próximo passo, né? Que é o preparo da visita, que está aí na página 6 da nossa apostila. Diz que a boa visitação depende de um visitador eficiente. Então a preparação é a chave da eficiência para que a visita possa atingir o seu objetivo. Portanto, então, determine de forma clara qual será o objetivo dessa visita, né? Você já tem que previamente saber, essa pessoa, quando preencheu o cartão lá na igreja, né? Ela diz que é crente, ela pertence a uma outra igreja, ela está desviada, ela ainda não fez uma decisão por Cristo. Você já tem um panorama de como é essa pessoa que vai ser visitada, né? Então, nós já temos que definir e determinar um objetivo. É claro que se a pessoa não fez ainda uma decisão por Cristo, nós vamos para essa visita, vamos ouvi-la, vamos ter um tempo agradável ali, mas vamos ter que perceber o momento certo para a gente introduzir o plano de salvação. Então determine muito bem qual é o objetivo. Nós estamos indo para essa visita, para ajudar alguém que está passando por uma situação difícil, está enferma, perdeu um ente querido, está desempregada, está desviada, é um incrédulo ainda, então precisamos determinar esse objetivo e escolher a hora adequada para essa visita. Então, quando você receber aí, por parte da secretária da igreja, essa referência para você, olha, fulano de tal, que é um homem, ou fulana, que é uma mulher, ou então outro que é um jovem, você receber essa referência, o contato, e for ligar para fazer a marcação dessa visita, escolha qual seria a hora adequada para a pessoa. Não é a hora adequada para você, mas adequada para a pessoa que deseja ser visitada, tá bom? E olha, vá de forma apropriada, de forma adequada. Então evita, né? Olha muito bem para a tua roupa, que não seja uma roupa formal demais, mas também que não seja uma roupa informal em demasia. Na primeira visita eu não vou lá de bermuda na casa da pessoa, não é mesmo? Não vou com uma camiseta regata. Muito cuidado você, moça ou irmãzinha, com a roupa que você vai. Então, essa primeira imagem é uma imagem que marca. Então, é melhor a gente pecar não pelo desleixo e pegar muitas vezes, quem sabe, até pelo excesso, tá bom? Mas não pelo desleixo. Então, apresente-se de uma maneira apropriada. Aí vamos então para o item 4, tá bom? No item 4, nós temos aí como conduzir a conversa. Como que a gente conduz a conversa na hora da visitação? Primeiro tente conquistar essa amizade para com a pessoa que está sendo visitada, não é mesmo? Se a pessoa não for ali inclinada a falar,
Então você pode direcionar a conversa fazendo perguntas. Agora, as perguntas devem girar em torno de interesses pessoais do visitado. Pergunta, quem sabe, sobre família, é muito bom, né? Ah, que bom, como está a sua família? Me conta um pouquinho sobre a tua vida, né? Emprego, você trabalha em quê, né? E lazer, o que você costuma fazer, né? Então, com isso aí a gente vai formando ganchos de interesse, né? De amizade. Mas muito cuidado. Ah, que time você torce? Sou corintiano. Aí você é palmeirense, você fala, ih, pela madrugada, o que é isso? Não, não, vamos tentar criar pontes de amizade. E demonstre interesse pessoal, de fato, pela pessoa que está sendo visitada. Não fica olhando no relógio, não fica lá no celular na hora, olhando mensagens, mas demonstra esse interesse. Conquiste, de fato, a amizade da pessoa que está sendo visitada. Atente para o conteúdo da conversa. Ou seja, quando estivermos visitando alguém, geralmente a conversa inicia com algum assunto sobre a vida do visitado, família, trabalho, religião, problemas, é tudo aquilo que eu disse, né? Então, nesse quebra-gelo, quando a gente faz perguntas, aí atente então para o conteúdo dessa conversa, tá bom? Não vai mudar repentinamente, mas evite falar sobre assuntos que possam ser constrangedores, como problemas, como doenças, ou evite você mesmo de ficar falando dos seus problemas, da sua doença. De repente você vai visitar uma pessoa que está enferma e você vai depois tentar provar para ele que a tua enfermidade é pior do que a dela. Então vamos ficar aí girando em torno de doença? Não. Vamos saber a hora certa de mudar o rumo da prosa, tá bom? Para que a gente não possa aí estar levando a conversa para algo indesejável. Agora, o que deve ser evitado, sabe, mas que você não pode de forma alguma entrar em detalhes, por exemplo, entrou em religião, a pessoa é católica, não vá falar mal do catolicismo. Ah, se a pessoa está desviada, evite falar mal de pastores, de líderes, de igrejas, de denominações, tá bom? Não faça isso, não entre para esse lado da conversa. Então precisamos atentar muito bem para o conteúdo da nossa conversa para não desviarmos e criarmos situações constrangedoras, tá? E saiba o momento certo de fazer a transição, quando a gente vai sair desse tema para a gente poder entrar então para o que de fato nós fomos fazer lá. Se é evangelizar, evangelizar, se é orar pela saúde, é orar pela saúde, se é a gente, quem sabe, orar pela restauração do lar, enfim, nós vamos saber o momento certo de fazer essa transição, tá bom? Vamos para o item 5, que são alguns conselhos gerais. Esses conselhos gerais estão descritos aí na página 8 e 9, tanto os conselhos como as considerações. Aí uma leitura rápida aqui das páginas 8 e 9 diz assim, olha, tenha sempre em mente o amor de Cristo em cada uma das visitas que for fazer, tenha ponderação e sensibilidade para interpretar as divergências que surgirem, procure evitar os assuntos que podem causar mal-estar, tenha sempre o texto que for ler preparado, de preferência fazer um esboço da sua visita, faça um esbocinho, deixa lá no meio da tua Bíblia, tá bom? Sempre que possível, ir acompanhado de no mínimo mais um irmão. Não vá fazer visita sozinho, vá com pelo menos mais um. Lembra que o grande conselho de Jesus, quando pediu para os seus apóstolos irem visitar, era vão de 2 em 2. É pelo menos, o ideal é 2, 3, não mais que isso, tá bom? 4, 5, 6, nós podemos constranger a pessoa. Às vezes a casa é pequena, a pessoa vai se sentir constrangida de não conseguir oferecer, quem sabe, um café, um biscoitinho, alguma coisa, se a gente vai numa quantidade muito grande de pessoas, tá bom? Evite aí críticas tanto ao visitado quanto à igreja no geral, evite uma intimidade forçada, não tenta criar uma amizade muito forçada, muita brincadeira, muita piadinha. Pergunte ao visitado se ele tem algum pedido especial e pessoal para oração, e ao orar seja objetivo, tá bom? Evitando colocar assuntos que não sejam do interesse da visita. Ah, vamos orar por você. Aí você começa a orar pelos missionários, começa a orar pelos pastores, começa a orar pelo Brasil, pelo presidente, pelos deputados, pelos senadores. Não, não faça isso, tá bom? Orações curtas, objetivas e principalmente por aquilo que o visitado pediu que você orasse. Muito cuidado quando você faz visita aos enfermos, de tentar medicar o doente. Ah, eu sei uma coisa, eu tomei um remédio bom para isso, hein?
evite isso, tá bom? Incentive sempre a pessoa a procurar um médico, evite perguntar detalhes da doença, às vezes a pessoa se constrange, tá bom? Não insista para o doente falar se ele não quiser falar, e não fale de situações que possam mexer com o emocional da pessoa, e se for realizado algum procedimento naquele momento da visita, saia da sala e deixe a pessoa à vontade. Às vezes eu fui já fazer visitas em hospitais em que justamente a enfermeira chega, ou o enfermeiro, para um determinado procedimento. Peça licença, saia da sala. Não precisa nem o enfermeiro falar. Ah, não, às vezes a gente fica ali curioso, deixa eu ver o que vai ser feito, né? Não, nada disso. O máximo possível a gente vai fazer no que couber a nós para não constrangermos as pessoas, tá bom? E visita para enfermo tem que ser muito objetiva, rápida. E nas considerações finais estão aí, né, que a visitação é um ministério espiritual, requer visão, percepção e poder do alto para nos revestir. Então, ao fazer a preparação espiritual, o visitador deve orar antes de ir, tá bom? Orar pelas pessoas visitadas, pelo propósito da visita, para que o ambiente seja acolhedor e por si mesmo. Várias vezes eu já lhes disse que fui fazer visitas no passado para pessoas em que claramente já nos fora informado que as pessoas estavam debaixo de uma influência maligna, até mesmo de possessão. Ore antes, peça que o Senhor vá adiante, peça para que o Senhor liberte essa pessoa até mesmo antes de você chegar. Não vá naquela forma de querer ter um embate com o inimigo, mas que o Senhor liberte essa pessoa, que ela esteja consciente, para que ao chegar lá você possa apresentar a mensagem do Evangelho e a solução que há em Jesus. Para que essa pessoa então possa, de posse do Espírito Santo, evitar dali por diante qualquer tipo de possessão maligna. Porque onde está o Espírito do Senhor, não cabe mais espaço para o inimigo. Então exercite a sua fé, tá? O visitador deve ficar firme na sua convicção de fé, ter certeza da sua crença. Não pode estar com um pé na igreja e um pé fora da igreja, tá bom? Chega lá de repente para visitar e levar a pessoa para outra igreja. Não, você tem que falar bem da tua igreja, falar bem de Deus, falar bem da Bíblia, do Evangelho, mas tem que estar focado e firme na tua fé. Tenha sabedoria, tenha discernimento, tá? Há visitas que podemos até prever uma espécie de roteiro, mas a gente vai ter que lidar também com o inesperado. E para isso a gente precisa ter discernimento e muita sabedoria para lidar com essas situações inesperadas, tá bom? Aí vamos agora, por último, ao que a gente chama do nosso roteiro, tá bom? O roteiro de marcação das visitas. Normalmente, o visitante chega na igreja e vai preencher o cartão de visitante. Então, esse cartão de visitante fica com a secretaria. As nossas secretárias, então, cadastram essas pessoas e dão para elas as boas-vindas. Elas enviam para elas, seja por e-mail, seja por uma mensagem de zap, as boas-vindas com as informações da igreja, com os cultos, com as nossas redes sociais. E para aqueles que preenchem no cartão o desejo da visita, né, o que a secretária vai fazer? Vai encaminhar para essa nossa equipe de visitação. Então ela vai encaminhar, se for uma senhora, para a líder das senhoras. Se for para os senhores, para o líder dos senhores. Se for para o jovem, vai enviar para o líder dos jovens, tá bom? E aí, dentro da equipe, vai se delegar. Quem é que vai para essa visita nessa semana? Quem é que vai fazer o contato? Então é interessante que haja um rodízio, que vão 2, quem sabe numa próxima visita vão outros 2, e aí a gente deixa vocês administrarem exatamente essa rotatividade, tá bom? E aí após isso os visitadores então fazem o contato, quem vai? É a fulano e Beltrano, então nós dois, quem de nós vamos fazer o contato? Faça o contato com a pessoa e agenda essa visita. É claro que como nós dissemos, né? Não de acordo com a tua agenda, mas com a agenda dele. A preferência é que o visitado diga qual é o melhor dia e horário para receber essa visita. Então vocês vão fazer essa visita e seria interessante ter um relatório, não é mesmo? A gente não tem ainda esse formulário, mas talvez eu crie esse formulário e envie aqui também no grupo. O que seria esse formulário? Algo muito simples de ser preenchido. Visitamos fulano, Beltrano, Cicrano, no dia tal. Quem foi? A equipe era Maria e Joana, as duas que foram visitar aquela senhora, tá bom?
E qual foi o resultado? Um rápido resumo do que foi essa visita, se apresentou-se o plano de salvação ou não. Então, por falar em plano de salvação, nós providenciaremos as cópias, tá bom? Daquela lição bíblica que, caso você ainda não tenha assistido às aulas de EBD que nós tivemos no ano passado, onde nós apresentamos a salvação e entendemos a salvação, eu vou compartilhar o link novamente dessas aulas para que você possa reforçar a apresentação do plano de salvação, tá bom? Porque se for a visita de alguém que ainda não conhece o Evangelho, é claro que nessa visita precisamos aí com a sabedoria de Deus saber fazer a transição, a conexão e apresentarmos o Evangelho a essa pessoa, tá bom? Então esse é um vídeo resumo, leia a apostila com muita atenção e dúvidas que surgirem podem compartilhar no grupo ou mandarem diretamente para mim. Se você quiser mandar diretamente para mim, pode fazê-lo, tá bom? Vou mandar então aqui a apostila e vou mandar o link das outras aulas de apresentando a salvação e entendendo a salvação, para que você reforce mais uma vez, tá bom? Os procedimentos aí de como apresentar a mensagem do Evangelho. Vou orar por você, para que Deus lhe abençoe e lhe fortaleça nesse propósito de seguir adiante no nosso ministério de visitação. Pai bendito, em nome de Jesus, entrego cada um dos componentes desse grupo, rogando que o Senhor os fortaleça e os dirija, em nome de Jesus. Amém. Multiplicar, acrescentar. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E que Deus possa nos fazer, pessoas realizadas ao ver que de fato isso vai acontecer com a nossa querida IBEG. Que Deus te abençoe. Até domingo, se Deus assim permitir.